Só pra avisar que esse vídeo é sobre os meus insights de ano novo, tá? Como foi esse ano pra mim, ele é a sequência do traumas de ano novo que eu fiz ano passado. E eu tava bem traumatizada ano passado. Não que eu não esteja mais agora, mas estou aprendendo a lidar com os traumas. Se você vê um cachorro passar correndo aqui na frente, não se preocupe. É a minha cadela que não consegue parar quieta um segundo. E eu acho que ela vai passar agora. Ela passou por trás. Acho que ela não quer que eu grave um vídeo. O culpado desse vídeo é o tonalizante do meu cabelo. E eu vou justificar isso. Eu percebi que a vida é muito curta e ela passa muito rápido por causa dele. E é muito incrível o quanto as crianças e os animais nos lembram o quanto a vida é passageira simplesmente por existir. Esse ano a gente descobriu, a gente já sabia, mas caiu a ficha de que a nossa cadela, que tá passando aqui toda hora na frente da câmera, ela é idosa. Ela está na fase de idosa, porque ela completou 9 anos, e ela tá me olhando falar dela. E 9 anos é pouco tempo, né? Considerando uma existência inteira, comparando a nossa vida humana, no caso. Eu conheci ela quando eu tinha 14 anos, e agora ela já é uma cadela idosa. Isso é muito estranho pra mim, porque eu ainda me sinto muito jovem. Eu percebo a velhice chegando, é claro. Eu percebo que eu tenho perdido a vontade de fazer algumas coisas que eu fazia quando era mais nova. E eu conheci ela quando eu era, tipo, uma criança praticamente. E ela estar idosa é muito estranho. Tipo, a gente ter sido criança junto e agora ela ser idosa é muito esquisito pra mim. Eu trouxe esse assunto porque eu vi em algum lugar a seguinte frase. Desculpa pra quem criou a frase, eu não sei de quem foi. A gente não é triste porque cresceu, mas a gente é triste porque parou de viver no presente. E isso me chamou muita atenção, porque talvez seja isso que realmente nos falte e que a gente não aprendeu a trazer da infância. Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ok, tem uma cadela comigo agora, que eu acho que não vai aparecer no vídeo, porque ela tá deitada. Continuaremos. Então voltaremos ao assunto do tonalizante do meu cabelo. Foi a primeira vez que eu tonalizei o cabelo. No caso, descolori o cabelo e tonalizei, né, em um salão. Eu já queria fazer isso há muito tempo. Na verdade, eu queria fazer isso desde a adolescência, eu acho. E... Vem cá, deixa eu te verem. Vem cá, vem cá, vem cá. Dito isso, eu nunca consegui fazer isso que eu queria. Nesse ano eu consegui. E quando eu fiz, eu pensei, não vai durar muito tempo. Então eu preciso gravar um vídeo. Eu fiz dia 26, um dia depois do Natal. Eu tô gravando esse vídeo dia 30, porque eu queria fazer perto do Ano Novo. Mas o que me deu a pressa de fazer esse vídeo, porque eu cogitei fazer ele depois da virada, o que me deu a pressa de fazer é justamente o fato de que eu fui tomar banho ontem e começou a sair muita tinta vermelha. Eu fiquei toda rosa depois do banho. E para de roubar a cena. E aí eu percebi que se eu não gravar o mais rápido possível, no tempo presente, enquanto este tempo existe, enquanto eu estou com esta coloração, eu não vou conseguir gravar mais. Porque eu não sei se eu vou pintar de vermelho de novo, e eu queria muito ter um vídeo, me ver de uma forma diferente em algum vídeo. O tonalizante me deu uma certa pressa de voltar pro YouTube. A primeira vez que eu descolori foi em casa, e os meus cabelos ficaram meio tristes. Eu não cheguei a colocar cor, mas abriu demais, enfim. Deu uns meses, ele já tava todo pedindo socorro. E eu também não cuidei direito. Mas agora, na minha nova fase, eu espero me redimir. E foi muito interessante, porque sabe quando você tá tomando banho e acontece algo estranho e você para por 2 segundos pra processar aquela informação? Porque eu vi um bagulho rosa e eu pensei, o que será que deu de errado? E aí, eu tonalizei o cabelo, é só tinta. Só que a tinta não parava de sair. E muito engraçado porque eu tô com francesinha no pé e a minha francesinha ficou rosa. Detalhes. Continuando, esse é um luxo que eu me dei depois de muito tempo, querendo mudar um pouco a minha estética física, digamos assim. Então, nesse ano eu consegui colocar um piercing, nesse ano eu consegui descolorir o cabelo, assim, no último tempo possível, né? Nos últimos minutos dos 45 minutos do segundo tempo. Não vejo futebol, então eu tive que pensar um pouco. Como eu comentei, ano passado meu vídeo era sobre traumas do ano novo, e esse ano é sobre insights do ano novo. Por quê? Porque eu comecei a ver muitas conexões entre o meu eu do passado e o meu eu do presente. Nossa, que medo de eu derrubar a câmera. Isso é uma coisa que eu levei pra terapia também. Parecia que eu aprendia várias coisas e não usava nunca na minha vida adulta, digamos assim. Quando eu era criança, eu gostei muito de aprender HTML, eu aprendi a mexer em site, editar site, cheguei a ter site na Wix, em outras plataformas assim também. Blog, e era muito engraçado porque quando eu construía um site do zero, quer dizer, do zero a partir dos modelos, customizava, né? Customizava, ou quando eu aprendi a bordar,
eu aprendi aquilo e aí eu não tinha vontade de continuar. Era como se eu só quisesse saber o suficiente. Eu ameaçava, né, fazer aquilo. Eu queria saber o básico, eu queria saber até um pouco mais aprofundado. Eu queria saber como que as coisas funcionavam e quando eu descobri o mistério das coisas, eu não queria mais, tipo, trabalhar com aquilo ou simplesmente ter aquilo como hobby, sabe? O foco deve estar todo nela agora. Da câmera, literalmente. E a atenção também das pessoas. Eu imagino. E aí, esse ano tá sendo uma sensação muito estranha de que as coisas estão se conectando. Nossa, eu dei um banho nela hoje, ela tá cheia de pelo morto. Socorro. E é muito estranho sentir a sua vida começar a se conectar, sabe? Os pontinhos soltos começarem a fazer um desenho, formar um desenho e tudo começar a fazer sentido. Não sei explicar. Então, esse ano eu também comprei uma câmera usada. Eu fotografava quando eu tinha uns 9, 10 anos. Eu tinha uma Kodak. E eu brincava muito com ela. Brincar, não no sentido de brincar, mas hoje em dia eu vejo que era uma brincadeira, né? Tirar foto de tudo, tirar foto de folha, tirar foto de borboleta. Tenho muita foto com borboleta. E hoje em dia comprar uma T7, que é uma câmera que troca as lentes, né? Quando a câmera é capaz de trocar lente, costumam dizer que ela já é uma câmera mais profissional. Imagino que a T7 seja uma semi-profissional. Não sei muito sobre essas categorias, mas como ela consegue trocar lentes, já é uma coisa bem interessante. Nos últimos 3 meses que eu adquiri ela é uma câmera usada. Então eu tive muitas dúvidas sobre comprar uma câmera usada, porque quem me acompanha na Twitch sabe que eu sofri muito com o computador, com peças usadas que, enfim, eu encomendei e não deu muito certo. Meu computador, ele trava bastante, agora ele tá melhor, tá vivendo uma nova fase, mas constantemente ele enfim, apresenta alguma questão. Foram dias e dias pensando se valia a pena, mas era de uma pessoa conhecida e que foi muito bem cuidada, a câmera foi muito bem cuidada. Só tive que levar no técnico porque ela tava com um fungo de estar mal guardada, mas isso é bem normal. E aí, nos últimos meses, eu cheguei a cobrir alguns espetáculos na faculdade, eu cheguei a conseguir também fotografar algumas aulas abertas, eventos aleatórios que aconteceram, e eu fiquei muito feliz com tudo isso, porque, cara, eu sei que eu só consegui fazer esse tipo de coisa, só consegui aprender a mexer nessa câmera em menos de uma semana, quando eu recebi ela, justamente porque era uma coisa que eu brincava muito quando era criança, era uma coisa que eu gostava muito quando era criança. E é muito interessante ver o meu eu do passado se interseccionando com o meu eu do presente. É muito interessante esse reencontro com o meu eu criança. Vários hobbies que eu tive, eu abandonei depois de um tempo. Tipo, eu desenhava muito quando era criança. Hoje em dia eu não desenho mais. Apesar de amar pintar, raramente eu consigo pintar. E quando eu tive um hiperfoco em aprender a bordar, eu bordei muito pouco. Acho que eu não terminei nem um bordado. Mas eu aprendi tudo sobre. Tudo é forte, né? Tudo que era o básico. Eu pesquisei os nós, eu pesquisei como comprar linha, como colocar na agulha, como comprar agulha, como fazer tudo. E quando eu descobri os mistérios daquela arte, eu simplesmente parei. E demorou pra chegar as coisas da Shopee, que eu tinha encomendado na época. Eu tinha encomendado argolas, tecido pra conseguir... Ou tecido já tinha, não lembro. Pra conseguir bordar. E aí, quando eu tinha tudo reunido, eu simplesmente desapeguei. Não tive mais vontade de continuar. E hoje em dia eu percebo que muitas dessas coisas que eu gostava muito quando era criança simplesmente estão voltando pra minha vida agora. Porque eu faço teatro na faculdade, pra quem não sabe. E quando você faz teatro, você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que ser um clínico geral de tudo pra contratar o menos gente possível, já que você talvez não tenha um rendimento muito alto. Recentemente eu comecei a trabalhar num espetáculo de uma veterana minha, que vai ter estreia ano que vem. E nesse espetáculo eu fiz a projeção. E aí eu só fiz edições básicas no Canva, edições básicas de vídeo. Eu assino Filmora, por causa aqui do canal. E era muito engraçado ver que, tipo, coisas muito simples pra mim, porque eu aprendi muito jovem. Coisas bem simples, por exemplo, a minha diretora pediu pra eu pegar um GIF e colocar em cima de um vídeo, pra esse GIF ficar aparecendo no vídeo. E eu comentei, tá, mas vai aparecer as bordas desse GIF, a menos que eu conseguisse tirar o fundo e deixar ele transparente. E a gente tinha poucos minutos pra começar o ensaio, então eu tive que solucionar rapidamente isso e não usei o GIF, porque não ia dar tempo de tirar o fundo, mal pegava a internet onde eu tava. E aí
é uma coisa que ela não sabia ou ela não tinha percebido porque ela não trabalhava com esse tipo de coisa. E eu sei que é um exemplo bem ruim, um exemplo bem michuruca, mas me fez perceber que vários conhecimentos que eu desenvolvi quando era criança ou adolescente não são completamente inúteis, sabe? Até um certo momento da minha vida, eu tava sentindo que muitas coisas que eu aprendia eram inúteis e levei muito pra terapia esse ano. E parece que finalmente as coisas estão começando a casar e a entrelaçar entre si e a fazerem sentido. A minha vida está moldada em uma grande teia. Eu fui convidada também pra fazer uma videoarte do meu livro Qualquer Chão. E aí eu percebi o quanto, na época, o meu livro ele foi muito esteticamente pensado. Ele é um livro humilde, mas ele é um livro totalmente artesanal, no sentido de que eu fiz a diagramação sozinha, de que eu desenhei a capa, desenhei as ilustrações dele. Não artesanal no sentido físico, porque eu mandei pra ser imprimido pelo iClap. Eu enviei pra eles e ele tá hospedado lá pra quem quiser comprar, fique à vontade. Ele é comercializado pelo iClap, mas artesanal no sentido de a capa e o interior dele ter sido todo desenvolvido por mim. O próprio evento de lançamento também foi, a organização da pré-venda, tudo. Me convidarem para fazer essa videoarte agora é muito interessante, porque me caiu a ficha de que, ok, pensar no meu livro para o audiovisual é pensar nele e na história dele com uma outra abordagem. E isso é muito legal, porque agora eu tenho uma certa vivência no audiovisual também. Eu já fiz parte de 3 curtas com personagem e também fiz parte de outros curtas e filmes com figuração. Recentemente eu fiz parte de uma figuração de um filme internacional que foi gravado aqui na região de Pelotas e Jaguarão. Acho que eu ainda não posso falar sobre, mas foi uma experiência muito interessante. E tá sendo muito legal pra mim ver esses mundos se juntarem. Uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Uma coisa que eu falava muito nas minhas lives, que eu ainda lutava pra manter longe o mundo de escritora e o mundo de criadora de conteúdo. E ver eles se juntando assim cada vez mais me deixa muito feliz. Pra mim esse ano foi sobre conhecer novas possibilidades dentro de coisas que eu já conhecia há muito tempo. Novas formas, novas perspectivas de ver uma mesma coisa. E é isso que eu desejo pra você também. Às vezes a gente não consegue fazer grandes mudanças, mas quando a gente muda o nosso próprio olhar sobre alguma coisa, algum assunto, quantas coisas mudam simplesmente quando a gente muda o nosso olhar e a nossa perspectiva sobre aquilo. O que eu percebi nesse ano é como é bom mudar quando você quer mudar e como é bom permanecer, ficar quando você quer ficar. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu sei que é uma coisa bem óbvia, mas pra mim a mudança era uma coisa muito importante. Mudar constantemente era uma coisa muito importante. E agora eu consigo perceber também a importância de ficar, de permanecer num mesmo hobby ou de permanecer com o mesmo cabelo, apesar de que eu mudei o cabelo recentemente. Dessa vez eu optei por não fazer um corte muito diferente do que eu já fiz em outros anos e optei por mexer na cor. Então teve uma mudada e uma ficada. Eu tô adorando me reencontrar com o meu eu criança e é muito legal descobrir que a sua câmera não focou metade do vídeo. Era só um papinho furado. Primeira vez que eu gravo em luz natural. É a primeira vez que a minha cadela faz aparição em um vídeo também. Estamos começando 2026 bem, né? Eu acho. Agradeço a presença até aqui. Espero te ver em 2026 por aqui, quem sabe na Twitch. Então é isso. Muito obrigada pela atenção até aqui. E feliz ano novo. Era 1h da madrugada e eu tava pensando em qual título eu daria pra esse filme. Porque eu